Vamos entrar no caso Flor de Lis, porque o clima é super tenso, super tenso. Nós podemos descobrir em horas. Ô Bate, por que você está dizendo que isso pode acontecer em horas? Porque não há uma previsão certa, né? Pode ter depoimento que seja mais rápido do que você imagina e ter outro depoimento que demore mais do que era previsto. Só que a informação que nós temos agora, pode dar as imagens de hoje da Flor de Lis. Cadê a imagem, por favor? Pode dar a imagem de hoje da Flor de Lis. A informação é que houve um momento tenso no tribunal quando as advogadas da Flor de Lis começaram a expor mensagens essas que falavam sobre botox, preenchimentos estéticos no rosto. A juíza, sabendo ali da gravidade do que estava sendo julgado, um assassinato de um homem que até onde se falou no depoimento era um homem de bem, era um homem correto, que após a morte começou a sofrer várias acusações por parte da mulher que tratava ele como Deus e hoje o tem como demônio. Ela começa a falar de botox, começa a falar de preenchimento no rosto, de processos para emagrecer. A juíza fala, peraí, mas que baixaria é essa? Esse júri está descambando para onde? Não foram essas palavras, mas foi assim o clima. Esse júri está descambando para onde? Vocês querem chegar onde com uma história dessa? Nós estamos falando de um assassinato, de um homem que teve mais de 30 perfurações pelo corpo e agora me vem com mensagem de WhatsApp para falar de procedimento estético. Eu vou falar em detalhes sobre esse clima tenso já, mas antes, eu já tenho o nosso repórter no fórum. Parece que a mãe da Flor de Lis quer falar. A mãe da Flor de Lis estaria disposta a falar não só no tribunal do júri, mas quer trazer à tona em rede nacional, falar ao vivo para as emissoras de televisão, algo importante. Pedro Paulo, você que está na frente da sala do tribunal do júri, nos atualize a situação, por favor. Boa tarde. Oi, Bate, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa movimentação até tensa aqui em frente à sala de audiência do Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, aconteceu agora há pouco, há cerca de 3 minutos, foi quando a dona Carmozina Mota, a mãe de Flor de Lis, ela chegou aqui acompanhada, ela foi para uma sala reservada, a imprensa toda já ficou preparada para tentar pegar alguma fala dela, algum posicionamento da mãe de Flor de Lis, é uma idosa, estava acompanhada. Ela ficou cerca de 5 minutos nessa sala. Quando saiu, a imprensa tentou abordá-la, mas ela, parecendo estar emocionada, preferiu então ficar em silêncio. Primeiramente, ela seguiu ali para a sala de audiência para acompanhar esse terceiro dia de julgamento ali da Flor de Lis, 3 filhos e uma neta que estão sendo julgados, portanto, pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019, que foi quando esse crime aconteceu. Bom, você estava falando sobre saber quando a gente vai saber o resultado desse julgamento, se pode ser nas próximas horas. Tem uma atualização, Bate, sobre isso aí. É que, devido ao andar da carruagem, esse julgamento pode ser prolongado até o final de semana. A Polícia Militar, que atua aqui no Fórum de Niterói, já está ciente de um possível efetivo que deve ser demandado aqui até o final de semana. Lembrando que o julgamento estava previsto para terminar hoje, quarta-feira, mas a gente teve diversas intercorrências na segunda, na terça, feira, e aí o que aconteceu ontem, inclusive a gente trouxe aqui no Cidade Alerta do alarme de incêndio que acabou sendo acionado, foi mais tempo que foi perdido, também provocado pela grande demora nas falas das testemunhas de acusação, portanto já é possível que esse julgamento não termine hoje, mas sim no final de semana ou até o fim de semana. Hoje estão previstas para serem ouvidas ao todo 6 testemunhas de acusação. 3 já foram ouvidas, ou a terceira está sendo ouvida nesse momento, que é a Daiane Freires, é uma das filhas afetivas de Flor de Lis. Rapidamente, resumidamente, o que ela disse é que ela chegou a presenciar um momento em que colocavam remédio dentro do suco do pastor Anderson do Carmo, um pó dentro do suco do Anderson do Carmo. A gente lembra que a polícia já trouxe em seu inquérito e depois no Ministério Público informações sobre tentativas de envenenamento do pastor Anderson do Carmo e que depois também foi confirmado pelas falas de outras testemunhas aqui de acusação até na comida. E a Daiane, ela chegou a dizer, inclusive, que a ordem para esse envenenamento teria partido de Flor de Lis.
Isso vai muito ao encontro do que foi dito pela primeira testemunha ouvida hoje, que foi a Luana Pimenta, a nora de Flor de Lis, mulher do Misael, que foi ouvido ontem, considerado peça-chave nessa investigação. Ela também disse que havia um plano para matar e que o pastor Anderson do Carmo sabia de que havia esse plano para matá-lo. Inclusive, houve diversas situações em que o pastor passava mal, precisava de um balde para poder ficar ao lado quando passava mal, enfim, nas reuniões de família ou até na igreja, ou seja, ele já desconfiava do que estava acontecendo. Bom, ela chegou a dizer também, a Luana, que apoiou muito a ex-deputada, mas que Flor de Lis se mostrou uma decepção. Na sequência, quem foi ouvido foi o Daniel dos Santos, que foi o filho afetivo. Ele disse que havia, sim, uma divisão entre quem apoiava Flor de Lis e quem apoiava o pastor Anderson do Carmo, mas que tanto o Flor de Lis quanto o pastor Anderson do Carmo eram muito próximos dele. Ele era considerado, Bate, o filho biológico, mas só foi descobrir que era adotado depois do caso acontecer, da morte do pastor Anderson do Carmo, foi descobrir pela polícia que ele, na verdade, era um filho adotado. E ele disse que se distanciou da mãe depois da morte do pastor, quando a mãe chegou em casa e disse que agora estava livre, que poderia sair, ir ao shopping. Totalmente o oposto do que foi visto no dia do enterro, quando Flor de Lis se emocionou muito, ou aparentou estar muito emocionada em frente ao caixão, e que isso acabou distanciando o relacionamento entre mãe e filha. Bom, a previsão, portanto, é de que hoje sejam ouvidas ainda mais 3 testemunhas de acusação. Ainda vai haver pelo menos 13 testemunhas da defesa e só depois os réus serão ouvidos, Flor de Lis, 3 filhos e uma neta. Portanto, a expectativa é de que esse julgamento ainda demore, não deve ser concluído hoje. E agora, pela primeira vez que a gente está vendo aqui, a mãe de Flor de Lis chega para acompanhar a filha. Dessa vez, Flor de Lis chorou no segundo depoimento, quando o filho, o Daniel dos Santos, ele disse que era muito próximo de Flor de Lis e do Anderson do Carmo. Ela chorou muito quando ouviu essa declaração. Agora está de cabeça levantada, erguida, ao contrário dos outros dias que a gente percebeu, sempre de cabeça baixa, não encarando os depoentes. E um detalhe importante, desde ontem o que está acontecendo aqui são depoimentos por videoconferência. Todos eles estão dizendo que preferem não estar na mesma sala dos réus por razões sentimentais. Bate.